Sejam bem-vindos para mais um episódio do podcast Destravando, o podcast de quem vai além. E hoje temos um convidado especial, Samuel Leite. Ele que é assessor de investimentos, empresário, não é isso, Lucas? Exatamente, um amigo meu de muito tempo e que hoje também é sócio da Marco Zero Investimentos, empresa que tem aí sob gestão mais ou menos 1 bilhão Apenas. Somente, número que é reflexo de muito trabalho, que a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa jornada. E nada melhor do que você mesmo para contar isso para a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter disponibilizado esse tempo aqui com a gente. E fica à vontade para se apresentar. O microfone é todo seu. Muito obrigado, Lucas, Luana. É um prazer estar com vocês aqui, estar com sua audiência, para poder falar um pouquinho sobre investimentos, network e um pouco sobre a minha carreira no mercado financeiro, como também nos investimentos, nos empreendimentos que a gente trilhou ao longo dos anos. Muito bem. Você estava me contando ali que ficou no ranking 10, não foi? Fiquei entre os 10 melhores assessores revelação do Banco Safra. Show de bola. Mas antes da gente chegar até aí nessa parte da sua jornada, eu quero entender como tudo começou. Aqui, o Destravando, ele é um podcast que ele é focado no empreendedorismo. Então, eu queria saber se o Samuel ele teve uma época que ele foi CLT, se ele começou já pensando em empreender, ou ele teve que redescobrir, ou melhor, descobrir esse lado empreendedor dele para começar até chegar no investimento. Como foi isso? Então, eu sou do interior da Bahia. Eu venho de uma família bem financeiramente humilde e em um determinado momento da minha vida eu consegui um trabalho de vendedor. Então, eu acho que tudo começou quando eu iniciei lá atrás, nas lojas Maia, na época, né, que depois foi comprada pelo Magazine Luiza. E nessa loja eu aprendi muito sobre vendas, em especial com um grande amigo, talvez ele não se recorde, já faz um tempo, mas eu aprendi muito com Eurivaldo. Eurivaldo era um dos melhores vendedores daquela loja, e eu lembro que eu ficava pensando assim, nossa, como é que uma pessoa pode ser responsável por 70% do faturamento de uma loja? Uma loja que tinha 10 vendedores. Caramba. Então eu cheguei para o meu gerente naquela época, isso eu com 18 anos de idade, primeiro emprego de carteira assinada, e falei para ele, olha, eu quero ser treinado por essa pessoa aí. É a única coisa que eu quero. E foi então que eu comecei a ser treinado por esse vendedor, a gente chamava carinhosamente de Vado. Eu fui ser treinado pelo Vado e eu falei para ele assim, olha, você representa 70% do faturamento dessa loja. Eu não sei o que você faz, mas eu vou descobrir. Então, se você for pro banheiro, eu vou pro banheiro. Na hora que você for almoçar, eu vou almoçar também. Uhum. E aí eu descobri, depois de 3 meses sendo treinado por esse vendedor, pelo Vado, o que ele fazia para ser tão diferente nas vendas. E foi então que, utilizando todas essas estratégias que o Vado utilizava, né, como a questão também do pós-venda, a questão também de lembrar do aniversário dos clientes, de ter um atendimento diferenciado, de montar uma carteira de clientes. Então, assim, o Vado me ensinou muita coisa que eu apliquei depois na vida. E, posteriormente... Nos seus negócios. Nos meus negócios. Fui franqueado de uma rede de cosméticos, você conhece muito bem. Sim. E depois... Foi onde a gente se conheceu. Onde a gente se conheceu. Nessa franquia, a gente conseguiu faturar em torno de 1,2 milhões mês, né, com 2 lojas, uma em Arapiraca, outra em São Sebastião. E, posteriormente, eu comecei a querer entender mais sobre finanças, porque eu acreditava, e acredito até hoje, quando a gente aprende sobre o dinheiro, aprende sobre investimento, a gente consegue ter uma visão melhor do mundo e consegue administrar melhor os nossos recursos, fazendo com que esse capital que a gente aprendeu a ganhar empreendendo, ele possa perpetuar de geração em geração. Então, eu fiz uma pós-graduação em mercado de capitais e também em finanças e aprendi como lidar com dinheiro, me tornando posteriormente assessor de investimentos, fazendo uma prova da Ancor, onde eu me credenciei assessor de investimentos e comecei a fazer mentorias e também assessorar
clientes de alta renda, onde hoje a gente está lá com o escritório Marco Zero, quase 1 bilhão sob custódia, e ajudando essas pessoas a investir o seu capital. Muito bem. Quando a gente fala sobre gestão financeira, e hoje é uma coisa que está super em alta, né? Eu sempre venho com a pergunta, por quê? Tem tanta gente que não consegue criar patrimônio, e se existe, porque a gente sabe que não existe uma fórmula mágica, né? Tudo vem de hábitos. Então, você hoje como assessor financeiro, como é que você enxerga isso? É hábito? É técnica? O que falta para essas pessoas hoje, da pessoa que ganha muito àquela pessoa que ganha pouco, começar a criar patrimônio? Porque tem muita gente que diz assim, meu amigo, patrimônio é para quem ganha muito, para quem é rico, né? Sendo que é muito, digamos assim, uma visão muito superficial, né? Então, como é que você enxerga isso hoje? Qual é o seu pensamento sobre? Veja, existem algumas fases para que você consiga alavancar na vida, mesmo começando do zero. Então, a primeira coisa é aprender a ganhar dinheiro, né? E como se ganha dinheiro? Existem pessoas que, ao longo dos anos, vai conseguir juntar, com muita educação financeira, mesmo ganhando um salário, 2, vai conseguir juntar dinheiro, vai conseguir realizar alguns sonhos, porque teve essa educação financeira. Mas antes de tudo, e com premissa, eu acho que o ideal é você aprender a fazer mais dinheiro, a empreender, a ter uma segunda fonte de renda, a abrir negócios, a investir em você mesmo como pessoa. Quando você investe em você mesmo, você colhe frutos absurdos. Então não adianta, por exemplo, uma pessoa que não tem um conhecimento determinado querer empreender numa coisa porque ela não investiu nela para poder abrir aquele empreendimento. Ela não investiu em conhecimento. Então eu sempre digo que o melhor investimento para quem está começando é conhecimento. Depois disso, a pessoa pode abrir um negócio, a pessoa pode empreender, e mesmo trabalhando como CLT, é possível, com muita organização financeira, crescer o patrimônio e atingir uma liberdade financeira que a gente tanto sonha. Eu vou dizer de uma... Eu sei que você quer falar, que eu vi aqui pelo canto do olho, mas eu vou contar uma situação no tempo que eu trabalhava CLT. Eu ganhava metade do salário que era pago na empresa. E aí era engraçado, porque eu tinha uma planilha, né, para esse meio salário que eu recebia. E eu tinha lá uma planilha para um valor de lazer, um valor da conta da Nubank, disso. E aí eu chegava no final do mês e tinha o dinheiro de botar na poupança. E ainda mais tinha dinheiro que eu emprestava para quem recebia um salário completo, que todo mês a galera ficava lisa e me pedia dinheiro emprestado. E a galera ficava sem entender, né, como é que eu ganhava menos da metade deles e conseguia ter dinheiro até para emprestar. Então eu acho assim, que tem muito a ver também com a rotina que você começa a entender que precisa gerar, né, para a sua vida. Então, quando você começa a enxergar diferente o dinheiro, né, o pessoal fala assim, não gosto de dar liberdade a dinheiro. Ousadia, não gosto de dar ousadia a dinheiro. E aí você começa a ver de forma diferente. Hoje eu não vou mentir para você, hoje eu já sinto mais dificuldade de fazer isso, né? Hoje eu tenho outra renda, né? E eu acho que isso se repete para muita gente, de tipo, às vezes tem uma renda menor e aí consegue guardar mais dinheiro. É engraçado, né? Tem uma renda menor, consegue guardar mais dinheiro, e depois, quando começa a ter uma renda maior, não consegue guardar nada. Exato. Como é que você consegue explicar isso? Veja, eu sempre digo para os meus clientes, para os meus mentorados, que o segredo não está apenas no quanto você ganha, e sim no quanto você consegue economizar do que você ganha. Então, de repente, uma pessoa ganha 10 mil por mês e gasta 12 no fim do dia, né? Quando ela vai ver, ela está
com R$2.000 negativo. E outra pessoa ganha 6 ou 5, gasta 3 e sobra 2 para investir. Se você pegar 2.000 ao longo de 10 anos e colocar juros compostos, essa pessoa que economizou R$2.000 durante 10 anos a juros compostos vai ter um patrimônio interessantíssimo, né? Em 10 anos, que assim, para mim, 10 anos é curto / médio prazo. Uhum. Imagina aí, então, se a pessoa ganha 10 e fica com 2 negativo, ela vai quebrar. Então, é tão importante ganhar mais como também economizar. Então, o ideal é que você, à medida que o tempo vai passando, que você vai aumentando os seus rendimentos, que você coloque aí uma meta de ter, por exemplo, todos os meses eu vou ter 20% do que eu ganho para investir. 20%? 20%. Não importa se eu ganho um salário hoje ou se eu vou ganhar 10 mil amanhã. 20% pelo menos para investimento. Porque aí você não fica naquela corrida dos ratos. Você ganha 10, gasta 12, ganha 5, gasta 7. Então é importante você ter sempre um percentual do que você ganha para aplicar, para investir. E aí você constrói de maneira mais fácil o seu patrimônio financeiro. E aí a gente vai para um outro patamar, que agora não é mais se organizar financeiramente e ter dinheiro sobrando, porque a gente já fez isso, não foi? Não falamos sobre isso? Agora a gente vai para a parte de investir. Esse dinheiro que vai sobrar do seu salário, seja um salário, seja 10 mil, você tem que aprender como investir de forma inteligente. Então existem vários mecanismos, vários instrumentos dentro do mercado financeiro que você vai poder aplicar esse dinheiro de forma inteligente, para que ele se multiplique mais rápido, de forma mais efetiva. E aí você tem vários instrumentos e você vai aprender sobre investimento para justamente aplicar isso, não só de forma a render mais, como também de forma a combinar com o seu estilo de vida e com os seus propósitos. Massa, velho. É um mundo. Anotou? Sim, 20%. E quando você percebeu, Samuel, que o mercado financeiro trazia essa liberdade não apenas de dinheiro, gerava uma liberdade? Olha, Luana, eu tenho uma convicção para mim que a maior liberdade do mundo é tempo. Porque é impossível comprar. Bill Gates, que é o homem mais rico do mundo, trocaria certamente a fortuna dele pela sua juventude, para ter a sua idade hoje. E ele não consegue fazer isso, né? O dinheiro não compra a juventude, não compra tempo. Não compra nada. Não compra. O dinheiro... Eu tenho um amigo que disse que dinheiro compra as coisas mais baratas da vida, né? Mas eu diria que o dinheiro compra também conforto, compra uma boa saúde, uma boa educação para os filhos. Proporciona, né? Lazer. Mas não compra tempo. E você começar cedo a investir, até educação financeira, e a investir o seu dinheiro, você consegue ter no médio e longo prazo, ali 10, 20 anos, a probabilidade de ter uma aposentadoria. E aí eu até conversei com vocês, né, mais cedo, que aposentar não é deixar de trabalhar, é não precisar mais trabalhar. E fazer porque gosta, né? É fazer porque gosta. Então, se você tiver 20 anos de investimentos regrados, investimentos corretos, é possível que você se aposente ainda jovem. Talvez aí com 35, 40 anos de idade, que eu acho que é uma idade interessante. Normalmente as pessoas se aposentam acima dos 60 anos, né? Exato. Então, é interessante isso, porque quando você tem essa educação financeira, você com 40 anos vai ter a coisa mais importante do mundo. Tempo. Que é tempo para você se dedicar às pessoas que você ama, a viajar, para quem ama viajar, vai ter tempo para poder fazer o que você gosta, porque nem sempre o que a gente faz é o que a gente gosta, ou às vezes a gente gosta demais de uma coisa. Eu adoro podcast, mas eu também adoro jogar um tênis, eu adoro viajar, eu adoro surfar. Então a gente vai ter tempo para curtir o que a gente realmente gosta. Massa, velho. Perfeito. E aí, matou a dúvida? Sua vez. Veja só. A gente hoje vive num mundo que tem várias possibilidades, né? Tem muita informação. Eu vivo dizendo para os meus clientes que hoje o que digamos assim, sobrecarrega não é a falta de informação que existia há 30, 40 anos atrás, mas a sobrecarga de tanta informação, de tantas possibilidades, que aí muita gente acaba por estagnar, porque não toma nenhuma decisão.
E do mesmo jeito eu enxergo hoje que é um pouquinho no mercado financeiro. Então hoje você tem renda fixa, você tem a variável, você tem as criptomoedas. Então são tantas possibilidades e cada uma querendo puxar para o seu lado, né? Então eu vejo muita gente que eu acompanho, eu gosto muito de criptomoedas. E aí o pessoal já fala assim, bolsa de valores não tem futuro não, o negócio é investir em cripto. Mas a gente sabe que cripto também já é um alto risco. Hoje, como é que você consegue lidar com esse público? É um trabalho mais de conscientização, é uma galera que já tem também um nível já bem definido, mas que você ainda tem ali algumas objeções a quebrar. E você, né, como investidor, porque você também é investidor, como é que você navega sobre isso? Você falou uma coisa interessante, né? Algumas décadas atrás a gente tinha falta de informação. Pelo menos a gente tinha poucos veículos que nos trazia informação com uma velocidade, né, como a gente tem hoje. A gente não tinha isso, né? Então as informações que a gente tinha era de jornal, era de biblioteca, enfim. E hoje a gente tem a informação na palma da nossa mão, só que a gente tem um outro problema agora. O problema que a gente tem hoje é da demasia de informação. É muita informação e você não sabe filtrar o que realmente vale a pena. Muitas vezes a gente não consegue filtrar o que é que vale a pena, o que é que realmente é certo, o que realmente é verdade, o que é mentira. E aí a gente fica nesse limbo, correndo o risco de tomar decisões erradas em várias áreas, inclusive nos investimentos, em razão desse excesso de informação. Então, qual seria o conselho em relação a isso, para sanar isso? Eleja os seus mentores. Então, por exemplo, eu tenho perfis no Instagram que eu gosto muito de consultar. E é só aquele, sabe? Que vai me trazer as informações. Porque eu acredito, eu já chequei, eu vi que são perfis interessantes. Eu tenho canais no YouTube específicos sobre investimentos que eu confio plenamente. Então, eu vou só naquele. Então, não misturo vários canais, várias coisas, várias informações. Eu tenho livros específicos sobre aquilo. Então, é importante a gente ter esses mentores, né? Olha, o canal tal eu sei que é de confiança, né? O Instagram tal é de confiança, ou o editorial tal é de confiança. Então, eu sempre faço isso. Sobre a questão dos investimentos, a gente tem um mar, um oceano de investimentos, né? Várias possibilidades de investimentos. E de algumas décadas para cá, a gente tem também as criptomoedas. Veja, existem perfis de investidor. Então, o Lucas tem um perfil, talvez o Lucas seja uma pessoa mais conservadora, a Luana talvez seja um pouco mais moderada, né? O Samuel talvez um pouco mais arrojado, que aguenta mais risco. Então, cada um vai ter um perfil. E para cada perfil, existem produtos de investimentos, né, que são ofertados, oferecidos por cada instituição. Então, o ideal é que a gente entenda o perfil de cada cliente e oferte esses produtos de acordo com esse perfil do investidor. Eu pergunto isso porque no início do ano eu estava estudando mais sobre cripto e aí foi na época que estava em alta as meme coins. Sim. Aí eu vi a oportunidade. Eu não sei se você acompanhou a Caramelo. Acompanhei. Meu amigo, eu achei que eu ia ficar... Eu passei 24 horas rico com a Caramelo. Teve a cripto do Trump também, né? A Trump, né? É. E aí eu peguei o dinheiro, botei. Quando foi, eu acho que com 2 horas, eu já tinha feito 3x do dinheiro. Eu falei, que top. Tô rico. E aí vem a ganância, né? Porque você não... E só subindo. Você não coloca um stop no negócio. Né? Você fala, não, se subiu 3, sobe 6. E subiu, só que quando subiu 6 eu pensei, sobe 12. Ah, meu Deus. Foi para menos de 1. No dia seguinte, assim, ó, despencou. Aí depois que eu tomei esse prejuízo, porque assim, eu tava numa ganância tão grande, porque ainda pior do que a ganância é quando você não consegue assumir o prejuízo. De tipo, você olhar assim e falar, tá caindo, não, vou esperar que ele sobe, não, vai subir.
derreteu. Derreteu e eu fiquei lá. E as pessoas pensam que isso é só para joguinho, né? Investimento é um risco. Mas depois disso é que eu vim pesquisar, aí tá. O que o Samuel falou, você buscar informação. Investir de qualquer jeito, né? Eu investi de qualquer jeito, porque eu vi duas pessoas lá que já tinham uma carteira diversificada em várias coisas, colocando um dinheiro em meme coin, e aquela pessoa lançou um vídeo e falou, pô, estou fazendo 1 milhão aqui com meme coin, e eu não sabia nem o que era meme coin, o que era a ideia da meme coin, né? E depois eu fui começar a estudar, fiquei com tanta raiva do dinheiro que eu perdi, que eu falei assim, eu não invisto mais nada depois que eu onde estudar. entra o conhecimento. Antes de começar a investir, procurar conhecimento, né? E eu botei uma regra para mim que eu sigo até hoje. É aquela questão, né? A gente criar rotina. Todos os dias eu assisto uma aula sobre mercado financeiro. Todos os dias. Conhecimento. 2, 3 canais no máximo ali. E eu fico assistindo, principalmente sobre cripto, que é um mercado que eu gosto. E depois é que eu fui olhar e falei, olhei para aquele cenário lá atrás, no início do ano, e falei, aí eu pedi para perder mesmo. E falei assim, me leve. Hoje eu opero também na mesa do escritório, e quando você opera no nível profissional da coisa, o que você mais observa, o que você mais controla é o emocional. Quando a gente entra e tem uma certa ganância, sem fazer um controle de risco, a probabilidade de perder dinheiro é muito grande. Então, o que é um controle de risco? Vou dar um exemplo, tá? Se você investiu R$1.000 na meme coin que você falou, tá? Que em tese não seria nem um investimento, né? Existem critérios para se considerar algo investimento. Sim. Que seria especulação. Você investiu R$1.000 e virou 3. A primeira gestão de risco que você faz é, no mínimo, tirar o capital que você colocou. Então, você colocou R$1.000, tira os 1.000. Fica em risco apenas o que você ganhou. O lucro, exato. Que você já lucrou até o momento. Porque se zerar, se vier a zero, você não perdeu nada. Está no empate, exato. Outra gestão de risco dentro dessa mesma tese seria, se você investir 1.000 e virou 3.000, você tira metade. Pelo menos você vai sair com R$500 de lucro, se o restante, se os outros R$1.500 virar pó. Outro tipo de gestão de risco. Então depende muito do perfil de cada um. Mas onde é que mora o perigo? É porque quase ninguém tem o emocional para quando ele dobra, triplica o capital, falar assim, vou tirar agora. Quase ninguém consegue. Você acredita na sua mente, na sua cabeça, que aquilo não vai parar de subir. E aí você fica olhando pro gráfico, quando você olha... Maravilha. Não, tá lindo, mas você olha de novo, o negócio já desandou. Só basta você ir pegar uma água. Você vai pegar uma água quando volta... A vela já mudou. Porque o mercado de cripto, em especial o meme coin também, é um mercado extremamente especulativo, né? Então, é bom ter cuidado ao investir em criptomoedas. Em cripto, eu gosto muito do Bitcoin. Mas mesmo o Bitcoin, que é uma moeda descentralizada, que eu gosto muito, você precisa saber o time, a hora correta de comprar. Se você quiser comprar para fazer um trader, a hora correta de vender. Porque se você comprar na hora errada, você pode ter uma queda aí de 10, 15% do Bitcoin, e aí você fica, poxa, tem gente que não aguenta uma queda de 10%. E que é normal, depois que você começa a estudar sobre os ciclos, né? Então, tem situações que até 30% é normal, uma correção de 30%. Uma correção. Só que assim, o que acontece é que todo mundo acredita que é arrojado, que pode investir de maneira mais arrojada, mas quando cai 30%, não dorme. Se alavanca. Se alavanca. Né? Quando a ação, ou mesmo a criptomoeda, um Bitcoin, cai 30%, a pessoa não dorme. Imagina a pessoa aplicar 1 milhão e virar 700. Ela perdeu 300 mil em talvez um dia, talvez uma semana. Ela perdeu praticamente um apartamento, né? E aí, como é que ela dorme? A gente está vivendo um momento assim agora, né? Nesse final de ciclo, né? Sim. Do Bitcoin. Teve aí, eu acho que há um mês atrás, mais ou menos, o maior índice de liquidações
da história do Bitcoin. Sim. Né? Tinha muita gente alavancada no salvo engano, 70 mil dólares de Bitcoin. E aí, meu irmão, e assim, pelas pessoas que eu acompanho, o pessoal até fala, cara, tá um negócio tão estranho esse ano, o mercado tá tão agindo de forma diferente, por diversos motivos, que é uma das perguntas que eu vou aproveitar para fazer para você, que o pessoal está sendo liquidado e está se alavancando de novo e está sendo liquidado de novo. Então, é muito nessa questão do psicológico. O cara não aceita e fala, não, agora vai. Aí toma outra lapada. Aí fala, não, mas agora vai. Aí volta de novo. Então, o psicológico, como o Samuel falou, é importantíssimo. E, inclusive, teve um cara brasileiro, né, eu acho que foi brasileiro, que saiu a notícia que ele se matou, porque foi liquidado. Pois é. Aí vem a gestão de risco que eu falei, né? Por exemplo, quando a gente recebe uma call lá do pessoal dos analistas, por exemplo, os analistas eles vão fazer um estudo, né? Os analistas gráficos, eles irão fazer um estudo, por exemplo, digamos que os analistas fizeram um estudo e está interessante comprar X ação. Não vou citar o nome aqui, até para não sair como uma indicação. Então, X ação. O analista CNPI, o analista técnico, ele vai definir qual é o potencial de ganho quando você comprar aquela ação. Então, ele vai dizer assim, olha, é possível que você ganhe até 6%. Mas vai definir também a perda. Então, você pode perder aqui uma margem, né? 5%, por exemplo. Então, qual é a gestão do emocional ali agora? Qual é a questão? Caiu 5%, saia do papel. Siga as orientações do especialista. Porque senão, pode cair 10%. Aí você fala, poxa, investi, achei que ia subir, caiu 10%. Se decepciona. É muito mais fácil você aguentar 5% ali na mente do que você tentar, não, caiu 5%, mas eu não vou seguir as orientações do especialista, não. Vou esperar mais um pouco que vai voltar. Aí o papel continua, a ação continua caindo, daqui a pouco você está com 10% de prejuízo, 15%, e essa ação você recupera. E daqui a pouco você não quer nem assumir o prejuízo. Não quer. Eu já vi pessoas ficarem aí com a ação na carteira com a queda de 30% e demorar 2, 3 anos para se recuperar. Ou até não se recuperar. Era isso que eu ia perguntar para você. Existe muito essa questão da volatilidade no mercado cripto. Isso também acontece no mundo das ações, da bolsa. Como é que isso... Então, isso acontece sim na bolsa. A gente tem, claro, setores, ações que estão dentro de setores que são menos volátil, por exemplo, o setor de energia elétrica tem uma volatilidade bem menor do que, por exemplo, petróleo ou minério, por exemplo, as commodities. Então, você tem empresas que estão na bolsa de um certo setor que tem muito menos volatilidade do que outros, entendeu? Então, assim, tem gente que só opera ações de empresas de energia elétrica, né, porque opera comprando para o longo prazo ou fazendo swing trader. Tem gente que opera querendo volatilidade mesmo, porque, por incrível que pareça, as pessoas, os traders, ganham mais dinheiro com volatilidade do que sem volatilidade. Com certeza, Até porque eles querem ver o negócio subindo e caindo. no curto prazo, ele né? compra no fundo, quer comprar... Qual é o mundo ideal para quem opera? Comprar no fundo e vender no topo. Então, se não tiver volatilidade, caindo para ele comprar e subindo para ele vender, né, ele não consegue ganhar muita grana, não consegue ganhar dinheiro. Então, se você pegar uma ação que cai 1%, sobe 1%, fica naquele... não é interessante para operar. Mas o segredo para quem quer operar no mercado é procurar empresas sólidas, né, aprender a análise técnica e, mais que tudo, eu gosto muito disso. Quando eu opero, eu costumo operar com empresas que tenham bons fundamentos. O que é isso? Empresas sólidas que eu sei que se cair 5% e eu quiser continuar com essa ação, eu posso deixar na carteira porque ela vai voltar ou vai pagar dividendos. É uma empresa que tem um potencial no curto e médio prazo de voltar a subir, e gosto muito também de empresas que pagam dividendos,
Porque de tempos em tempos eu sei que mesmo caindo 5%, eu posso receber 8% de dividendos daquela empresa. Aproveitando. Me desculpa, então, Sim. e acaba que eu consigo recuperar o prejuízo até nos dividendos, recebendo. Aproveitando essa questão de tempo, de time, existe um tempo certo para investir ou é conversa? Olha, é uma desculpa para não investir, para não começar? Luana, a sua pergunta é excelente. Todo mundo acha que tem um tempo certo, que tem uma idade certa, né? Que tem um momento certo da vida, mas não existe. O melhor momento é o agora. Oxalá pudéssemos voltar no tempo e começar a investir com 18 anos, né? Mas nem todo mundo consegue. Seja por falta de conhecimento, seja por falta de grana, mesmo de dinheiro. O ideal é que você comece a investir o quanto antes. Quanto antes você começa a investir, mais rápido você consegue chegar à sua liberdade financeira. E no Brasil, infelizmente, a gente não tem uma cultura, como nos Estados Unidos, por exemplo, de as pessoas conseguirem se aposentar através dos seus investimentos, né? Nos Estados Unidos você tem muita gente aposentada vivendo dos rendimentos dos investimentos que acumularam ao longo de décadas, de 10, 20 anos. Você vai lá para uma conferência da empresa de Warren Buffett, né, da Berkshire Hathaway, e você vai ver dezenas de pessoas que começaram a investir há 20, 30 anos atrás, vivendo de renda, participando das conferências com Warren Buffett, né, aprendendo sobre investimento, mesmo depois de décadas continuar aprendendo e aposentados. O cara é um crânio, né, velho? Não, é um gênio, o Warren Buffett é um gênio. Muito bem. Legal. Pode perguntar. Posso perguntar? Uhum. Muito bem. Cara, a gente conversando ali, eu ia te perguntar, porque assim, é uma parte que você me contou recentemente, né, que teve momentos bem digamos assim, eu vou chamar de imprevistos na sua vida, né, e a ver com saúde, com os negócios. E eu queria entender, eu acho que essa pergunta vai ter a ver com o que você vai dizer, mas qual foi o momento que você percebeu que o que você desenvolve hoje, né, que o tempo que você tem hoje de encontro àquilo que você quer para a sua vida? Qual foi o momento mais especial assim, da tua jornada? Não vou nem dizer carreira, mas da tua jornada como Samuel. Na vida do Samuel, qual foi o momento que você falou assim, poxa, eu estou no caminho certo? Olha, vez ou outra, eu recebo ligações de pessoas me agradecendo e dizendo, olha, hoje eu consigo sobreviver dos meus investimentos, hoje eu consigo ter um patrimônio financeiro, consigo dar um pouco mais de educação, de conforto para o meu filho, porque lá atrás, há 6, 7 anos atrás, você me orientou. Então eu acho que esse é o ápice da realização profissional. Você saber que ajudou pessoas, saber que você contribuiu de forma positiva na vida dessas pessoas. E eu fico muito feliz em poder fazer parte da história de vários investidores que alcançaram a liberdade financeira através da minha assessoria. Perfeito. Mas, e qual foi o momento mais difícil? Olha, eu sempre encarei todos os meus desafios de maneira muito positiva, com muita fé, com muita garra, mas confesso que recentemente agora eu tive um probleminha de saúde que, querendo ou não, me fez refletir e repensar, né? Tanto que eu falei para você ali que o ativo mais importante, mais precioso não é dinheiro, não são os bens materiais, é o tempo. E eu tive um probleminha, fiquei 9 dias na UTI, fiquei algumas horas sem enxergar. Caramba. E foi um momento de repensar sobre como eu estava administrando meu tempo e como eu estava passando tempo com as pessoas que eu amo. E esse foi um momento delicado, mas também um momento transformador, né? E de superação. Tanto que hoje eu estou bem, graças a Deus, e a gente começa a repensar sobre o quanto de tempo a gente está se dedicando para as pessoas que a gente realmente ama. E quando eu faço um link disso com a questão da liberdade financeira, ter liberdade financeira não é especificamente sobre dinheiro, porque o fator principal daquilo não é
o fato de ter patrimônio. É o fato de conseguir tranquilidade para fazer outras coisas mais importantes do que dinheiro, né? Do que trabalhar e correr atrás do dinheiro. É você falar assim, hoje eu posso passar o dia todo com meu filho, com minha filha. Eu posso passar uma semana com eles, eu posso viajar. Posso trabalhar hoje, mas amanhã, se eu não quiser, eu não trabalho. Então, construir patrimônio, aprender a investir, construir uma aposentadoria ou uma fonte de renda extra para te dar tranquilidade, é mais do que dinheiro. É tempo. E como eu já falei, não dá para comprar tempo, né? Se desse, eu tenho certeza que vários bilionários aí já estariam com 300 anos de vida ou mais, né? Mas é impossível comprar tempo e, enquanto isso, a gente vai aproveitando cada segundo do tempo que a gente tem para se dedicar ao que a gente realmente ama e às pessoas que a gente realmente ama. Que massa, cara. Que massa. E é, assim, é transformador ver a evolução de um amigo, principalmente depois de ter passado por uma situação dessa, que eu tenho certeza que, sim, por mais que tenha sido uma dificuldade, por mais que tenha sido um desafio, né? Você está aqui para contar a história, né? Ele traz um aprendizado, né? Que nem você falou. Às vezes, isso vem exatamente para fazer com que você reflita, né? Quando a gente pede alguma coisa, a gente não recebe assim só de mão beijada, mas recebe a oportunidade de você chegar àquilo. E a gente aprende também que a gente não tem o controle de tudo. É impossível, tem gente que quer controlar tudo, né? Que acha que tudo está sob controle. E eu sempre saudável, me alimentando bem, treinando, fazendo exames periódicos, e do nada aconteceu isso. A gente percebe como a gente é frágil, né? Como a vida é frágil, como não dá para saber o que vai acontecer amanhã. E tem uma frase que eu não me recordo agora quem falou, mas assim, todo mundo tem um plano até levar um murro na cara, né? Então, assim, a vida às vezes bate em você. No mercado a gente fala assim, às vezes você toma uma chamada de imagem da vida, né? Chamada de imagem é um termozinho do mercado para saber se você realmente, né, tá esperto ali, tem ou não tem capacidade de fazer aquele investimento. Então, assim, né, às vezes você toma uma chamada de imagem, às vezes você toma um murro na cara da vida, e aí você tem que aprender a reorganizar as coisas, a rever, a se conferir como pessoa, a rever seus conceitos, seus preconceitos e tocar em frente e dar a volta por cima. É isso que acontece. Você falou agora há pouco sobre as pessoas que você atende, né? Que hoje são as pessoas de alta renda. E aí, uma dúvida que eu sei que todo mundo que assiste a gente, né, que hoje está iniciando os seus investimentos, está iniciando seus empreendimentos, só consegue ver o superficial disso, que é, poxa, a gente vê tanta gente, tanto player grande que parece que vive com outra rotina, né, com outros hábitos. Você que está próximo a esse pessoal, é um tipo diferente, é uma bolha diferente de pensamento, é um modelo mental diferente. O que é que essa galera tem que a gente consegue modelar, que a gente consegue aprender, né, e aplicar na nossa realidade, vamos dizer assim? Então, eu tenho a satisfação de atender clientes que, por vezes, em sua grande maioria, são também meus amigos, se tornaram meus amigos, ou já eram, se tornaram meus amigos, né? E muitos deles, a grande maioria, são pessoas que vieram do zero e construíram um patrimônio financeiro, e estão construindo também patrimônio financeiro. Que massa. E eu tenho a honra de poder atendê-los e assessorá-los da melhor forma possível. O que eu sempre observo que existe em comum entre pessoas que conseguiram construir um patrimônio grande, patrimônio financeiro, ou estão construindo um bom patrimônio financeiro, é a capacidade que eles têm de aguentar e de resolver problema, de aguentar porrada mesmo, de resolver problemas. Não são pessoas que começaram do zero, muitos sem nenhuma estrutura, né? Sem nenhuma estrutura, outros com estrutura mínima, mas que conseguiram
vencer essa arrebentação, né? Então, você tem um mar ali, a primeira etapa da vida é sempre a mais difícil. E essas pessoas conseguiram vencer essa arrebentação e continuaram, nunca desistiram. Então, essa obstinação por querer vencer é uma coisa que eu vejo em comum em vários clientes meus que hoje conseguiram ter uma certa tranquilidade financeira. Massa. Parceirão, a gente está chegando nos minutos finais do podcast. Mas antes disso, eu quero fazer uma pergunta para você, que é uma pergunta que serve como uma dinâmica que a gente faz com todo convidado aqui. Na verdade, vou deixar a Luana fazer essa pergunta, né? O nome do nosso podcast é Destravando e a gente quer saber o que você precisa destravar, o que você acha que precisa destravar ainda na sua vida, em você como pessoa. Olha, eu gosto muito da parte comercial e também da parte operacional. Mas eu acho que, como pessoa, eu nunca gostei muito da parte administrativa, sabe? Eu nunca gostei de mexer. Sério, cara? Nunca gostei de mexer com papel, sabe? Eu sempre fui de conversar, de fechar negócios, de até executar quando eu estou na mesa de operação. Mas eu tenho uma dificuldade com papel, com formalidades. Então eu sempre delego para alguém. Eu acho que eu poderia melhorar muito nesse aspecto. Eu poderia destravar o meu lado mais, digamos que mais... Escritório, né? Mais escritório ali. Então, Te atrapalha no dia a dia? Às vezes sim. Porque, por exemplo, eu gosto de sentar e fechar negócio. Eu gosto de sentar e avaliar investimentos, de executar ordens de investimentos. Mas para questão administrativa, olha, tem que pegar esse relatório, pegar isso. Às vezes eu me pego ali um pouco mais de dificuldade. Acho que poderia destravar isso. Perfeito. Eu acho que isso tem muito a ver com a nossa vontade de lidar com pessoas, né? A gente que tem essa visão de tipo, poxa, a gente gosta de entender, de fazer um trabalho personalizado, né? Eu conheço o seu trabalho, tive esse prazer de conhecer esse trabalho. Eu acredito que desde o início, né? Desde o início. Né? Da parte de finanças. E o Samuel ele sempre teve isso. Sempre teve Não essa... gosta de papel. O negócio não é que ele não goste de papel, é que ele gosta muito de pessoas. Na época que ele tinha franquia, né? E eu fazia algumas visitas lá, cara, a gente ficava a maior parte do tempo conversando sobre fechar os negócios e fazendo reunião, juntando o pessoal, fazendo todo aquele trabalho ali, do que botando coisa assim e fazendo algo mais monótono, entende? Então tem muito disso que acaba, não vou dizer atrapalhando, mas levando a gente por outro caminho, acho que outra visão. Acho que é típico do comercial, né? Do vendedor. Ele quer fechar a venda e acabou. O negócio dele é estar com a pessoa. Fechar negócio. E a gente acaba, de certa forma, tentando delegar para quem é melhor do que a gente na parte administrativa. É importantíssimo saber a hora de delegar. Meu amigo, a gente está encerrando agora, mas antes eu queria que você falasse para a câmera, para as pessoas que estão assistindo a gente, né, a tua mensagem final para esse empreendedor que até esse momento pensava que investir era só para quem tinha muito dinheiro, né, que está buscando começar. E, claro, onde ele pode seguir você nas redes sociais, né, e conhecer também a Marco Zero. Esse pessoal precisa de uma palavrinha, fica à vontade, pode falar direto para a câmera se quiser. Pronto, maravilha. A gente nunca vai estar pronto para começar. Por isso, comece. Tem uma frase de um grande navegador que dizia assim: na vida, o pior naufrágio é não partir. Então, comece agora. Mesmo que você tenha demorado um pouco, mesmo que você tenha já 30, 40, 50 anos, comece agora a investir. E eu tenho certeza que nos próximos anos você vai colher os frutos dos investimentos que você vai estar fazendo hoje. Então é isso. Meu conselho é isso. Nunca deixe para depois. Comece agora,
porque daqui a alguns anos eu tenho certeza que você colherá os frutos. Espero que vocês consigam atingir os seus objetivos de vida e que consiga também ter tempo para fazer o que realmente importa, que é estar com quem a gente ama. Suas redes sociais? Minhas redes sociais é Samuel _rentabilize. Então quem quiser falar comigo, fica à vontade, Samuel _rentabilize. Pode falar comigo e pode entrar em contato também com o Destravando através das redes sociais do Destravando. Caso queira tirar alguma dúvida, eles podem me repassar e eu estarei à disposição para tirar qualquer dúvida relacionada a investimentos. A gente agradece por você compartilhar um pouco da sua história, né? Porque não dá pra gente sentar aqui e contar tudo, o seu conhecimento. Fazer a fundo aqui vai dar 3 podcasts. É muita história massa aqui desse cara. Por você compartilhar o seu conhecimento tanto com a gente, quanto com o pessoal que nos assiste, né, Lucas? Então, muito obrigado, Samuel. Nosso podcast foi incrível, nunca tinha parado assim para ouvir nada de investimento. A única pessoa que eu ainda escuto assim de investimento, vez ou outra, é o Lucas, que fica falando sobre investimento, mas foi muito legal. Tô convertendo ela. A gente consegue sanar algumas dúvidas e para quem nunca investiu como eu, a vontade que dá é de investir para se aposentar quanto mais cedo melhor, né? E continuar só fazendo o que a gente gosta. Mas é isso, muito obrigada. O prazer é meu, muito obrigado pelo convite, Lucas, Luana. É uma honra conhecer a Luana agora em primeira mão, né? Conheci hoje, muito simpática. E queria dizer que espero que eu tenha, de certa forma, colaborado positivamente na vida de vocês e da audiência de vocês também. Show de bola. Pessoal, antes da gente ir, eu tenho que falar sobre os nossos parceiros, obviamente. Eu já estava comendo aqui. Enquanto a Luana estava comendo, eu vou fazer aqui o merchan de sempre, que vocês já conhecem, desses parceiros incríveis que nós temos, principalmente a Croaçaria da Dressa, sempre disponibilizando os melhores salgados da cidade e toda a região. Então, vocês já conhecem o Instagram, sigam lá, vai estar aqui na referência do link. Meu amigo, muito obrigado. Foi uma satisfação estar aqui com você hoje. Luana, muito obrigado. Pessoal, até a próxima do podcast Destravando. É isso. Tchau, tchau.